Capítulo 7. O castigo que feriu a alma. Levou as duas mãos à boca e virou as costas para ele, num movimento brusco de quem se depara com qualquer coisa terrível ou assombrosa. Caroline viu o pai dirigir-se ao rapaz sem piedade no olhar. Com uma voz fria, avisou-o que seria devidamente punido, depois que toda a situação fosse esclarecida. Todos rumaram em direção ao castelo. Caroline olhava para trás o tempo todo, desassossegada com o destino do pobre moço que o seguia. Tentou fazer algum sinal encorajador, mas ele mantinha os olhos fixos na grama. Quando chegaram à frente do castelo, o barão se despediu do sargento com um agradecimento e 3 moedas. Caroline subiu lentamente os degraus, vendo o pai rumar a um casebre não muito distante, onde vivia um empregado que ela desconhecia. Bernardo seguia ao lado dele acompanhado por 2 guardas. Entrou em seu quarto, de onde não saiu mais. Sentada em sua cama, digeria todas aquelas injustiças, imaginando o que seria de Bernardo e se perguntando por que era tão grave a atitude dele. Vez ou outra, arriscava um olhar pela janela, porém, não havia sinal de qualquer um dos domadores. Apesar de ainda estar irritada com o rapaz, a piedade ultrapassou o seu desgosto e ela assumiu abertamente a si mesma que estava preocupada com ele, imaginando qual seria tal punição que seu pai mencionara com tanto gosto. De qualquer maneira, pensou que não haveria de ser torturado como supunham antes. Afinal, confessara a verdade. Talvez ficasse suspenso por alguns dias ou preso em seu quarto como ela ficara. Convencida, esqueceu-se do assunto pelo resto do dia. No dia seguinte, quando despertou, Caroline tomou o café que Dinamene lhe trouxe à cama e levantou-se. A repreensão iminente de Bernardo não tardou a invadir seus pensamentos como uma rajada fria que incomodava e preocupava. Onde está meu pai? Perguntou a um dos empregados assim que desceu as escadas. Saiu com a senhora sua mãe, senhorita. Deve retornar para o almoço. Ciente daquilo, pensou em fazer uma visita rápida à casa da pequena família. Caminhou pelo jardim e, à medida que se aproximava, distinguiu apenas 2 pessoas no cercado. Bernardo não estava ali. Os 2 homens trocaram um olhar estranho quando a viram aproximar-se. A face de William retorceu-se quando ela perguntou por seu irmão. Podem castigá-lo como bem entenderem, mas não exigir que ele trabalhe sem condições. William, advertiu o pai num tom compreensivo, a menina não tem nada com... Bernardo tem razão, alterou-se, atirando no chão uns rolos de cordas. São todos iguais, aposto que o pai a enviou para investigar, enquanto ele estava fora. Pode ir, corra para contar a ele que Bernardo não estava cumprindo com suas obrigações, por causa de alguns pequenos arranhões. Está me dizendo que o machucaram? William balançou a cabeça revoltado. Apenas Gerson parecia acreditar em suas boas intenções e foi a ele que ela voltou o olhar em busca de apoio. Seu Gerson, vim até aqui porque ouvi meu pai ordenando para o punirem, mas não sei exatamente o que ele quis dizer com aquilo. Gerson suspirou com um sorriso leve, como quem sorri à criança que pergunta pela primeira vez a história do seu nascimento. Por que não vê por si própria? Sugeriu William, sério. Caroline concordou e o seguiu, aflita, até o quarto de Bernardo. Nada foi dito enquanto se aproximavam da casa. William parecia estranhamente decepcionado com ela. Caroline, contudo, não deu atenção a isso. Uma preocupação maior tomava conta de si. Chegaram à porta fechada do quarto e foi quando William, enfim, falou com ela.
Se disser qualquer coisa ao seu pai sobre meu irmão não estar trabalhando, é claro que não, respondeu agressiva. Ele nem sabe que eu estou aqui e também não tardará a chegar. Portanto, será que poderia abrir logo esta porta? William apertou o maxilar mudo, girou a maçaneta. E Caroline passou rapidamente para dentro. Porém, assim que viu Bernardo na cama, levou as duas mãos à boca e virou as costas para ele, num movimento brusco de quem se depara com qualquer coisa terrível ou assombrosa. Voltou a olhá-lo mais uma vez cautelosa. As mãos que estavam no rosto desceram e se apertaram contra o colo, como se isso diminuísse a aflição. Mas o que foi que... Bernardo estava sem camisa nem cobertas e com uma expressão dolorosa no rosto adormecido. Em toda a pele do seu tronco ela viu rasgos e vergões recentes, brilhantes e avermelhados, dos quais escorriam fios de sangue. Vendo-o em sono profundo, Caroline fez associação imediata à morte, o que trouxe fortes arrepios aos seus braços. Bom Deus, o que houve com ele? Perguntou num fio fraco de voz. Chibatadas, explicou William, também oscilante. Muitas. Bernardo está mais apresentável agora. Quando o trouxeram de volta, logo depois de apanhar, estava tão forrado de sangue que pensei que tivessem arrancado sua pele. Caroline não tirava os olhos do rapaz. O sentimento de pena chegou a arder dentro de si e uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Quem neste mundo teria coragem de fazer isso a um ser humano? E a resposta ecoou baixinho em sua mente: meu pai. Isso trouxe um novo aperto em seu coração, e ela olhou para o chão manchado de sangue. Virou-se para William emocionada e disse: não acredito que o meu pai, que foi ele quem... Sobressaltou-se com a reação da garota. Carolina estava inquieta, contendo alguns soluços e agarrou um trapo que encontrou sobre uma mesinha. Então agachou tentando remover algumas manchas de sangue do chão. Deixe-me ajudá-los, eu não acredito, eu não acredito. William a reteve, erguendo-a cuidadosamente pelos ombros e dizendo para não se ocupar. Ela, porém, sentia-se na obrigação de fazer qualquer coisa que compensasse, ou ao menos amenizasse a crueldade que viera do seu próprio pai. Cheguei a me preocupar, pensando que iriam expulsá-lo, explicou contendo a emoção. Mas acho que teria sido melhor, não é? William não respondeu. Apenas continuou olhando envergonhado pelo tratamento que lhe reservara momentos antes, por acreditar que ela fazia parte daquilo. O sono do rapaz ferido se tornou inquieto até ele despertar. Olhou para os dois visitantes e franziu as sobrancelhas. O que está fazendo aqui? Com a expressão carregada de ódio, acusou-a. Não bastava ter me entregado ao seu pai, não é? Não bastava ter contado a ele, mesmo eu lhe pedindo para não falar. Precisava vir até aqui ver o resultado da sua perversidade. Ela recuou alguns passos, incrédula. Não teve chance de responder, pois ele logo emendou. Pois olhe o que conseguiu, exclamou. Tudo porque você não pôde ficar quieta, nem mentir na pior das hipóteses. Vocês, ricos, pouco se importam com aqueles que estão abaixo de vocês. Você está sendo injusto, murmurou irritada com aquele mal-entendido. Não venha me falar de injustiça, porque eu senti na pele o que isso significa. Inclinou-se para a frente para falar. Então abriu uma expressão de dor e se jogou de volta no colchão, o que lhe trouxe ainda mais ardor. Não havia parte do corpo em que se pudesse apoiar sem sentir uma fisgada. William o socorreu rapidamente, pedindo para se acalmar. Caroline continuava indignada.
William, como ele pode pensar que eu... Senhorita, por favor, interrompeu a suplicante, é melhor conversar em outra hora. No auge da sua raiva, Bernardo ordenou à garota que fosse embora. Antes que a situação piorasse, William a conduziu para fora e fechou a porta, deixando Bernardo sozinho dentro do cômodo a gritar os mais baixos xingamentos. Você viu? Ele pensa que eu contei ao meu pai, exclamou alterada. Isso não está certo, vou esclarecer isso agora mesmo. Adiantou-se em direção à porta, mas William a barrou, com dificuldade. Estava tão zangada que ele temeu que ela tentasse passar à força e conseguisse. Bernardo me contou tudo, explicou, fazendo-a parar. Ele me disse que a encontrou na corrida, que conversaram. Tem certeza de que foi a senhorita quem o entregou. Suspirou incomodado. Eu estava com tanta raiva quando o vi naquele estado que acabei por acreditar nele. E confesso que senti tanto ódio quanto ele demonstrou agora. Ela piscou demoradamente decepcionada. Você também? Só o meu pai acreditou em sua inocência. E temo que ele esteja certo. Baixou a cabeça envergonhado. Caroline sentiu-se tentada a fazer as mais cruéis acusações, mas relevou aquela grande injustiça, dizendo a ele para esquecer aquilo. William agradeceu satisfeito. Ela, contudo, continuava pensativa. Será que seu irmão nunca vai acreditar em mim? Tentei ajudá-lo desde o início, vocês viram. Sim, nós sabemos. Mas ele está muito nervoso, não podemos exigir sua compreensão neste momento. Bernardo é muito teimoso, sabe? Ela deu um breve sorriso, sim. Conheci alguém exatamente igual a ele. Lembrou-se da maneira como tratara Philip no calor da sua ira. Somente dias depois ela foi capaz de compreendê-lo e enxergar que estivera errada. Imaginou que seria assim com Bernardo em relação a ela. E um pensamento a incomodou, porque, afinal, o consentimento dele era importante. Não conseguiu olhar nos olhos do pai naquele dia inteiro, nem no seguinte. Fato que sua mãe percebeu e, harmoniosa, tentou criar um assunto à mesa. No jantar do dia seguinte, a frustrante visita de Caroline ao servo ferido. O que acharam da corrida dos cavalos? Ainda não falamos sobre isso. Parece estúpida, mulher. A corrida foi há 2 dias, resmungou o barão, continuando a comer. Antonelli corou, e a raiva de Caroline por ele tomou força. Achei muito interessante, mamãe, respondeu, ganhando um bonito sorriso de gratidão. Se bem que alguns cavalos me surpreenderam muito com a agressividade. É claro que não falava de outro animal senão daquele que estava à sua frente na mesa. O pai olhou para ela, argumentando não ter presenciado nenhuma briga entre os bichos, mas ela logo esclareceu. Eu me referia a outro tipo de cavalo. Sentia seu corpo tremer por dentro. Como de costume, bateu os talheres contra a mesa de madeira e se retirou furiosa. Foi esse o estado de espírito que acompanhou pela semana inteira. Caroline talvez não soubesse ou simplesmente não quisesse admitir. Mas o fato de acordar pela manhã e não enxergar Bernardo pela janela, com seu jeito correto de cavalgar e o provável semblante emburrado, tornava seu dia enevoado, sem graça. A cada vez que via o pai sair pelo largo portão, uma ansiedade aguda inquietava suas pernas, na vontade de correr em direção àquele cercado idiota e despejar sobre o rapaz palavras pesadas, fazer com que se arrependesse por ter desconfiado dela, quando ela tanto fizera para tentar encobrir as acusações daquele sargento repugnante. Pois é exatamente o que farei, jurou a si mesma.
Assim que ele sair por aquela porta, farei questão de calar sua boca impulsiva e inundar sua mente de remorsos. Fitava a casinha dos Rashlev, ansiosa para que aquele momento não tardasse. Enquanto Caroline se contorcia em sua pequena prisão existencial, Antonelli caminhava compulsivamente de um canto a outro em seu luxuoso quarto. Dinamene abriu a porta e a patroa deu um pequeno saltito. Seu senhor partiu, informou a serva com a voz baixa e serviu. Antonelli fechou os olhos com relutância, dando as costas a outra mulher. Não posso mais conviver com isso. Seus olhos pareciam murchos de tristeza e ela não falava como uma senhora ou uma servente, mas como uma dama, a sua confidente. Mas, senhora, Dinamene, esqueça, será melhor assim. Mas não é justo que algo tão bonito seja perdido por causa de... Dinamene. A mulher obrigou-se a se calar sob a ordem da patroa, embora não escondesse seu inconformismo. Após um suspiro comprido, a baronesa se justificou inexpressiva. Tudo o que posso fazer é agradecer a Deus pelo destino que me proporcionou. Se eu procurar outro caminho, irei contra o que me é reservado. Serei infeliz. E o seu coração de nada vale o que ele aponta? Antonelli mordeu os lábios aturdida. Saia daqui, Dinamene, ordenou com a voz fraca e os olhos cerrados. E o que eu digo para... O mesmo que da última vez, que não a mande mais atrás de mim, a atormentar meus pensamentos, que de nada adiantará, e que seja definitivo desta vez. Sentou-se em sua cama atormentada. Dinamene suspirou, quase rendida à teimosia da patroa. Somente alguns minutos, senhora, sugeria com ternura. Não será perigoso. Não é o perigo que me intimida. Mas essa situação ao todo, estou cansada disso. Diga que nunca mais me procure, sim? A serva ergueu as sobrancelhas com um sorriso leve. Não direi nada de que a senhora possa se arrepender depois, insinuou. Sei que mudará de ideia. Se quiser, digo eu mesma, irritou-se. Não preciso de informantes para tudo. A negra arregalou um pouco os olhos e foi saindo pela porta. Pois então diga se consentir. Soltou um riso pequenino diante da impotência da outra e prosseguiu. Pode ser que o dia ainda esfrie hoje. Não, Dinamene, corrigiu-a, olhando para seu próprio rosto triste no espelho. Creio que minha vida tenha se transformado num deserto escaldante e seco. Seus olhos se inundaram de lágrimas. Dinamene pediu licença e se retirou, deixando Antonelli sozinha no lindo quarto com suas reflexões abstratas. Na tradicional propriedade dos Delcor, o amor do marido de Elizabeth compensava a saudade de casa e sua autoridade substituía a do pai, com a qual ela já estava acostumada. Projetava o esposo num pedestal de diamante, como se percebia em suas longas cartas às amigas. No entanto, o real Jean, que fizera dela a senhora Delcor, não tinha o calor expressado em suas cartas. Passava as tardes lendo qualquer coisa proibida a ela. Abre aspas. Mulher não pensa. Para que haveria de ler? Fecha aspas. Ou fora da casa, em assuntos também exclusivamente masculinos. Elizabeth adaptara-se ao amor minimizado de Jean e a ele aderira de corpo e alma, servindo-o com sorrisos e pontualidade, sempre na esperança muda de recebê-los em resposta. Sua recompensa, contudo, era não receber advertências, o que já lhe significava muito. Jean não era uma pessoa de má índole. Era apenas um homem como qualquer outro do seu tempo, salvo raras e apaixonantes exceções.
Casamentos eram negócios, troca de favores, conveniência, não amor. O fato de o marido não maltratar a mulher já fazia dele um bom homem. No contexto da sua época, Jean até mesmo seria visto como um marido atencioso, já que conversava com Elizabeth e até às vezes a beijava. Mas era homem e, como todo homem, tinha uma imagem a zelar. E amar não era nada notório, não lhe garantia títulos, nem o engrandecia perante os grandes nomes da sociedade. Amar era fraqueza, como seu pai sempre lhe dissera, e ele devia se prevenir deste mal. Elizabeth, por sua vez, deixara-se apaixonar perdidamente, encantando-se mais a cada pequeno gesto que o marido deixava escapar. Por mais raros que fossem, era definitivamente uma romântica incorrigível. Numa tarde de céu cinza escuro em que o dia quase parecia noite, o barão não mediu esforços para tornar ainda pior a vida de Bernardo. Era seu 8º dia sem trabalhar e ele já teria retornado às obrigações. Não fossem as insistências do pai, sempre argumentando que um dia a mais de repouso lhe faria bem, porque, além de tudo, uma constipação parecia estar começando. A tarde mal adentrara e Enésio bateu à porta da pequena casa dos Rashlev. Bernardo, o único que ali estava, atendeu, sentindo um gosto amargo na boca ao ver quem era. Pois não? Perguntou, não mais atenciosamente do que o faria uma mosca. Poderia me responder o que faz em minhas terras, se nada nela está produzindo? Bernardo arqueou as sobrancelhas sem responder, imaginando que ele não havia compreendido. O barão tornou a perguntar no linguajar mais simples e com a voz menos paciente. Quero saber por que não está trabalhando. O rapaz apertou os lábios entre os dentes para não dizer nenhuma besteira. O semblante estúpido e gordo daquele homem lhe trazia a vontade de responder no último grau de impolidez. Contendo-se, simplesmente escancarou a porta e deixou-se exposto diante do mandante da sua desgraça. As marcas dos seus ferimentos estavam bem visíveis, e as mais profundas sequer haviam cicatrizado. Mais alguma pergunta? Não tente me fazer sentir piedade de você, moleque. Minha única pergunta é se voltará logo a trabalhar ou se deixará de vez minha propriedade. Ah, o senhor me daria mesmo esse presente? Mordeu a língua aliviado, porque o barão deu mostras de não tê-lo ouvido. Em seguida respondeu a contragosto que retornaria ao trabalho. Naquele mesmo instante. Acho bom. Estufou o peito orgulhoso. Mas saiba que só continuo aqui porque é forte e produtivo, ou eu já o teria banido. Alerte aquele velho do seu pai que faça por merecer a minha generosidade, ou não durará muito por estes lados. A frase soou como um tapa, ao qual Bernardo reagiu de imediato. O senhor não chega aos pés do meu pai. Não se iluda, rosnou o grosseiro. Bem dizia o meu amigo Lord Moreau. Os vassalos têm um prazo de duração, depois do qual só geram despesas e dores de cabeça. Virou as costas, vestindo novamente o chapéu. Se não quiser mais uma visita dos meus homens, é bom que volte a trabalhar, e logo. Se um olhar fosse capaz de matar, o barão estaria estatelado no chão. Bernardo mirou seus passos com intensidade para então bater a porta com violência, chutar alguns móveis e xingar em voz alta o barão, a família Mondevier e toda aquela classe podre que detinha toda aquela riqueza pessimamente distribuída. Não porque eles tinham ouro,
mas porque não possuíam alma. Caroline observava a jóia esverdeada do colar que ganhara da sua mãe no dia do noivado da sua irmã, poucos dias antes de ser anunciado o seu próprio. Criara afeição por aquela pedra irregular. Sentia como se ela lhe cintilasse, em resposta aos seus pensamentos, ora encorajando, ora abrandando. Era a única com quem compartilhava seus anseios secretos, ainda mais agora que Elizabeth partira. Ficava ali girando o pingente entre os dedos, sonhando. Suspirava sem saber o motivo. Aquelas nuvens ameaçadoramente negras pareciam estar prestes a desabar sobre a humanidade, e o vento gélido que soprava forte nas copas das árvores lhe traziam sempre uma quietude. Talvez pela proteção das paredes do seu quarto, que a mantinham aquecida e segura enquanto o mundo lá fora enfrentava a fúria da natureza. Deitou-se e adormeceu por toda a tarde com a pedra entre as mãos. O sol já se punha por trás da aglomeração escura de nuvens, e a chuva desabava com fúria quando Caroline foi arrancada do sono por um forte trovão. As paredes pareciam estremecer quando ela saltou em sua cama com o coração acelerado. Levantou-se e correu para a janela por onde viu o vento desviar uma grande massa de água, traçando grossas diagonais na paisagem que ela costumava ver com claridade. Foi admirando aquela amostra de natureza viva que avistou perto do celeiro um homem, nenhum cavalo, nenhum ajudante, apenas aquele homem debruçado em frente à cerca, sendo castigado pela chuva pesada. Ela deixou o quarto a passos aflitos. Onde já se vira tamanha imprudência? Precisava contar ao pai para que tomasse alguma providência. Nem que precisasse ordenar ao trabalhador para interromper seu serviço. Desceu a escadaria branca em espiral até o saguão de entrada. Detendo-se nos últimos degraus, seus pais conversavam com um senhor vestido em trapos. Marido, talvez pudessem ficar na cozinha, dizia Antonelli somente até a chuva passar. Se querem um telhado sem goteiras, sabem que podem utilizar minhas ferramentas e consertá-lo. Basta pagar o tributo. Aliás, sua esposa ainda não me pagou pelo uso do forno. O idoso apertou o chapéu imundo nas mãos. Era muito magro, e o rosto alongado com a barba por fazer parecia em pânico. Havemos de pagá-lo, senhor, jurava com a voz lenta e fraca. A colheita será melhor nos próximos dias e tentaremos o possível para... Há semanas que me prometem o possível e estão sempre devendo, interrompeu-o batendo as mãos no ar. Conseguiremos, senhor, mas minhas crianças estão com frio. Minha casa está inundando. Arranje-se, homem. Teve meses para correr atrás disso antes das chuvas. Caroline sentou-se no degrau para observar melhor. Havia um contraste gritante entre o olhar desesperançado do velho, o desinteresse do pai e a expressão dolorosa da mãe, que imaginava a tristeza de ver sua criança chorar de frio e nada poder fazer por ela. Apesar de ter sempre vivido com conforto e riqueza, era bastante sensível ao sofrimento alheio. O humilde ainda aguardava por uma manifestação benevolente do barão, quando entrou pela porta um homem magro de chapéu, todo vestido de preto. Enésio iluminou o rosto num entusiasmo formal ao vê-lo, falando-lhe como se o velho nem mais existisse.
Demétrio, enfim! O tempo não colaborou com meus cavalos, respondeu sem emoção, limpando os ombros, com uma pequena escova. Entre, por favor. Bateu os olhos no outro senhor, desgostoso. Quanto a você, volte antes que eu mande sua família procurar outro lugar para ficar. Debaixo de chuva mesmo. O idoso abaixou a cabeça em sinal de agradecimento e vestiu o velho chapéu, com os olhos tão inundados quanto o jardim que atravessaria a pé, para contar a triste notícia da recusa de ajuda à sua esposa. Antonelli também deixava o saguão com uma das mãos apertada contra o rosto. Lá dentro, o recém-chegado olhava para a porta com desprezo. Quem era o velho? Ninguém importante, apenas um dos agricultores. Imagine que veio me pedir reparos em sua casa. Alega que a água da chuva lhe penetra o telhado. O outro fez uma expressão compreensiva de quem compartilhava o mesmo problema. Vassalos querem sempre mais de nós, mas não está muito avançado na idade para o serviço. O barão revirou os olhos, fazendo um gesto despreocupado com a mão. Esse já passou da hora de morrer. Não creio que tenha muitos meses mais de vida. Isso não o preocupa? Não, ele tem um filho novo, 20 e tantos anos. Logo ele morre, então o filho me paga a mão morta e continua o serviço. Mão morta era a taxa paga na morte de um vassalo já nomeado, para a transferência das suas propriedades e títulos na propriedade do senhor feudal a um herdeiro que os assumiria. O homem abria um sorriso desdenhoso enquanto acendia um charuto. Pois então que morra hoje mesmo de frio. Fez bem em não gastar seu ouro em causas improdutivas. Trocaram um olhar de concordância e caminharam rumo ao escritório. No meio do caminho, o convidado pareceu lembrar-se de algo. O filho deste agricultor. Forçava a memória enquanto explicava, movendo muito as sobrancelhas. Eu vi um rapaz jovem trabalhando numa cerca não muito longe. Não seria o filho dele? Oh, não, riu. Aquele é filho do domador. Sofreu uns machucados e deixou-se ficar de molho por 2 semanas inteiras. Exagerou, causando o espanto do outro. Caroline sentiu o estômago afundar, mas sufocou a exclamação para não ser vista. Então é justo o que vi, despreocupou-se. Então mudou o rumo da conversa. Creio ainda não ter lhe contado as más notícias. Sabe que os malditos parecem estar mesmo rondando minhas terras? Não, indignou-se o barão com o olhar sombrio no rosto gorducho. Meus homens encontraram mais resquícios de fogueiras e várias pistas. Deixe-me pôr as mãos em um só deles. As 2 vozes diminuíram até desaparecerem à medida que penetraram no interior da mansão, em direção ao escritório, onde tratariam de assuntos que realmente lhes interessavam. Caroline continuou sentada, confirmando dolorosamente a ideia a qual ela ainda insistia em resistir. Seu pai não possuía de fato um coração. Já começava a escurecer, ela correu de volta à janela do seu quarto. A chuva caía, ainda com mais força. Mas Bernardo não estava mais ali. Apesar do alívio que sentia, parte do seu coração continuava pesado. E algumas lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto sem que ela as notasse. Pensava no coração negro e frio do seu pai. Queria tanto poder ter orgulho daquele que a colocara no mundo, porém colecionava cada vez mais motivos para desgosto. Enxugando o rosto, Caroline voltou ao salão principal, tentando conter o aborrecimento que crescia ininterruptamente em relação ao seu pai. Acabava de se acomodar numa poltrona quando ouviu alguém bater à porta.
Viu-se aguardando até que um criado fizesse o que ela mesma poderia. Envergonhada foi ela mesma ver quem era a surpresa com quem encontrou do outro lado. Senhor Rachilev? Gerson estava ofegante e encharcado. A menina percebeu uma nota de irritação no olhar dele. Boa noite, senhorita. Cumprimentou-a com pressa. Preciso falar com o barão. Entre, por favor. Ele ponderou, olhando para os próprios pés, depois para o chão polido diante dele. Venha rápido, encorajou. Está ventando muito. Gerson caminhou para dentro sem avançar demais. Foi só então que uma criada chegou ao saguão apressada. Oh, a senhorita a atendeu. Parecia constrangida. Perdoe a minha demora. Da próxima vez eu... Acaso morrerei por ter atendido a porta? Bufou. Deixe disso e faça o favor de chamar o meu pai. A jovem criada empalideceu. Mas ele está em reunião com o senhor Demétrio. Deu ordens para que ninguém... Diga que é a filha dele quem está chamando e que é importante. Engolindo em seco, a criada baixou o rosto e foi até o escritório com as mãozinhas magras tremendo. Caroline tentou oferecer roupas secas a Gerson, mas ele sequer pensou em aceitar. Estava acostumado a situações adversas, além do mais. Algo maior o preocupava e Caroline percebeu, vendo que seus olhos não se encontravam com os dela ao conversarem. Ele olhava para todos os lados, estufado como um galo de briga. Aconteceu algo grave? Ele sequer ouviu a pergunta. Enésio vinha chegando. Caroline, espero que seja realmente relevante o que tenha a me... Só então avistou o domador. Os dois se entreolharam por alguns tensos segundos. Quem deixou este homem entrar nestas condições? Fui eu, papai. E onde estão os criados que conhecem e obedecem às minhas ordens? Seu rosto já estava vermelho. Ela olhou para os rastros de lama no chão e cruzou os braços. Francamente, eu não deixaria um homem passando frio lá fora para evitar algo que um pedaço de pano úmido resolve. Antonelli voltou ao salão, sobressaltando-se com a presença do estranho, que a cumprimentou com polidez. Boa noite, respondeu antes de se voltar para o marido nervosa. Houve mais algum problema? Ainda não. Ele enfrentava Gerson com os olhos. Antonelli observou aquele duelo silencioso por mais alguns instantes, antes de inventar alguns crochês para terminar e subir ao seu quarto. Uma vez no andar de cima, no entanto, pôs-se a ouvir a conversa toda. Este homem veio procurá-lo, disse Caroline, e se atravessou. Esse temporal, apenas para isso, há de ser importante. O barão suspirou impaciente, fazendo sinal para o outro falar. O senhor sabia que meu filho está trabalhando debaixo deste temporal? E o senhor sabia que seu filho se ausentou do trabalho por dias? O senhor sabia, engrossava a voz, que ele foi castigado cruelmente por ordens suas? E muito injustamente, diga-se de passagem. Pois, se ele não é homem de suportar alguns arranhões, também não é homem para trabalhar em minhas terras. Ora, o senhor bem sabe que arranhões foram aqueles. E agora, além de machucado, ele está com uma maldita tosse carregada. O barão arqueou as sobrancelhas sugestivamente. Não sabia que ele era tão frouxo. O rosto vermelho de Gerson parecia prestes a explodir. Pensou em milhares de palavras grosseiras que cuspiria naquela cara branca e gorda. Mas conseguiu se conter a tempo, talvez pela presença de Caroline. Retomou a palavra falando com cautela. E que tipo de homem é o senhor? Forte o bastante ou suficientemente protegido? Sou o tipo de homem na posição em que certamente você gostaria de ter nascido,
Agora retire o seu corpo imundo debaixo do meu teto, antes que eu expulse você e sua família do meu território. Qualquer vassalo prudente teria se calado e cumprido a ordem à risca. No entanto, Gerson estava visivelmente tentado a fazer o contrário, numa expressão teimosa muito parecida com a de Bernardo. Senhor, estou com um filho doente em casa, e não tenho mais minha saudosa esposa para dizer como se ameniza a tosse ou corta a febre. Inésio estendeu as mãos. Este problema não me pertence, e olhando para a filha, quanto a você, nunca mais interrompa uma reunião por motivos tão tolos. Há de se arrepender numa próxima vez. Retornou pelo caminho de onde viera, sob 2 olhares indignados. Quando não podia mais ser visto, Gerson atirou o chapéu ao chão com raiva. Eu devia saber que este verme jamais me ajudaria. Em meio a resmungos indelicados, lembrou-se da presença de Caroline. Perdão, senhorita, não tive a intenção de maldizer o seu... Não precisa dizer nada, olhou em volta. Já não me engano mais em relação ao meu pai. E tenho certeza de que concordaria facilmente com suas reclamações. Um sorriso leve se abriu por trás da expressão preocupada. Fez-se um breve silêncio em que Caroline ponderava se seria prudente perguntar sobre o rapaz. Mandou às favas as regras de etiqueta para damas. Bernardo está febril, Sr. Rashlev? Gerson corrigiu-a. Então baixou a voz. Creio que está. Não sou bom nesses assuntos e se ele não trabalhar amanhã, aqueles vigias dirão ao seu pai. E não sei o que ele pode fazer, estou muito preocupado. Caroline juntou as mãos, imaginando o que poderia fazer, até que as bateu entusiasmada com uma ideia. Mas é claro, posso perguntar à cozinheira sobre os chás que preparam para nós quando adoecemos. Sorriu batendo mais palmas. Espere um instante, sim? Ele tentou responder qualquer coisa, porém a menina já corria para longe. Franci? Menina? Que faz aqui? Franci era uma mulher de pele escura em torno dos 40 anos de idade. Tinha estatura baixa e um rosto redondo e brilhante, sempre moldurado por um pano colorido preso à cabeça. Preciso de algumas folhas, daquelas que a senhora usa para preparar chás quando adoecemos. Para quem são? A menina gaguejou, temendo ser pega na mentira, então decidiu aproveitar-se da sua condição de superioridade, ao menos por uma vez. E por uma boa causa. Horas! Chega de perguntas, apenas faça o que eu estou mandando, e rápido. A mulher arregalou os olhos e se dirigiu a um armário sem argumentar. Caroline se surpreendeu com o poder de uma frase imperativa. Entendeu por que era tão fácil aderir àquele comportamento como seu pai optara por fazer. Em pouco tempo, Caroline tinha nas mãos vários tipos diferentes de ervas para tosse, catarro e febre. Franci fora cuidadosa em explicar detalhadamente as propriedades curativas de cada uma, bem como o modo correto de preparo para que estivessem nas proporções exatas e ela pudesse extrair o melhor do remédio. Caroline agradeceu pela 100ª vez e voltou à sala, recitando mentalmente as instruções da cozinheira. Repetiu tudo para Gerson, onde ele a esperava, mas a expressão dele era pura confusão. Entendeu? Insistia, olhando para trás com medo que o pai os flagrasse. Ele olhava para aquele monte de folhas secas em suas mãos, sem ideia do que fazer. Olhe, vou juntar tudo isso na água fervente e dar para Bernardo beber. Acho que é assim. A menina se apavorou, explicando mais uma vez
as proporções e quantidades para cada chá. Não vendo o resultado, despejou tudo de volta nas mãos dele, pedindo para esperar. Mas, senhorita, ela já subia a escada empolgada. Em pouco tempo retornou com um grande pedaço de pano nas mãos. Olhou cuidadosamente em volta, então sorriu para ele radiante. Estou pronta, vamos?